parada que precisa acontecer urgentemente. A gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade. Ele tá no nosso dia a dia, sabe? No meu, tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu. Não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar 1 milhão de injustiças que o Brasil cometeu, comete, e que se a gente não fizer nada, vai continuar cometendo. O que ele falou, que você lembra, que te chocou, que te calou? Ele falou as seguintes palavras: você fede, você tem que tomar banho para falar comigo, preta, volta para a África. Você é uma complexada, raça branca. Entendeu? Você é mulata, fazer o quê? Você é uma complexada, entendeu? Por ter cabelo duro. Isso é crime. E contra uma criança. Eu acho que quem fez tem que pagar. Os comentários racistas foram direcionados a Titi, de 2 anos. Ela nasceu na África e foi adotada por Bruno e pela também atriz Giovanna Eubank. As frases preconceituosas surgiram depois que o casal publicou esta foto numa rede social. Em uma rede social, Kaique Francisco recebeu uma mensagem de um internauta que o insultou e o ofendeu por causa de sua cor. Deu um choque assim, nossa, quem é esse menino? Abalado, o ator mirim respondeu com muita humildade. Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Bom, como vocês viram nos vídeos aí anteriores e como disse aí o rapper Emicida no primeiro vídeo, né? Esse é um assunto que toca na ferida, esse é um assunto que tem que ser falado, que tem que ser comentado, que tem que ser discutido. Então, antes mesmo de começar o vídeo, eu queria dar um recado para as pessoas que provavelmente já sofreram algum tipo de preconceito, algum tipo de injúria, né, ou algum tipo de racismo, que denunciem, que procurem seus direitos, né, que lutem pelos seus direitos e que não se calem. Eu acho que essa é a melhor forma da gente combater isso a médio e longo prazo e evitar que cenas como essa que a gente viu nesses vídeos se repitam e tornem-se cotidianas e se tornem banais, né? Como a corrupção, por exemplo, no Brasil é banal, né? As pessoas simplesmente se acostumam e acham que aquilo é normal, enquanto não é, né? Então, denuncie. Bom, qual que foi a minha motivação para gravar esse vídeo, né? Deve estar passando pela cabeça de vocês, né? O Ivan fala de viagem, da vida dele na Alemanha, por que diabo agora ele está falando de racismo, né? Bom, muitas pessoas me perguntam, né, como é o racismo na Alemanha, se eu sofro racismo, como é que as pessoas aqui me tratam e esse tipo de coisa. E sempre quando eu leio essa pergunta, eu mesmo me pergunto, né, será que as pessoas têm a dimensão, têm a noção exata de como o nosso país, infelizmente, é racista, de como o nosso país é tão intolerante, né? Então eu acho que esse vídeo de hoje tem exatamente esse intuito de eu passar algumas informações, passar minhas experiências, passar meus pontos de vista, né? Porque o jeito como eu vivo aqui hoje, né, e como é o racismo na Alemanha, ou se eu passo ou não racismo, em 34 anos de vida, eu posso dizer para vocês, isso é apenas a ponta do iceberg, isso é apenas a cereja do bolo. Porque eu venho de 33 anos morando num país que, infelizmente, não tem uma tolerância racial que eu gostaria que tivesse. É um país, infelizmente, racista. Eu vou colocar o link de todos os vídeos que vocês assistiram na descrição, se vocês quiserem assistir esses vídeos com mais detalhe, com mais calma, sintam-se à vontade. Acho que um vídeo mais interessante, culturalmente interessante, foi realmente o primeiro, né, que eu peguei só um pedacinho do Emicida, que ele dá as declarações e o ponto de vista dele, né, sobre também esse assunto. Mas o vídeo que mais me chocou e que eu mais me identifiquei, com certeza, foi o último, né, do menino Kaique, que é
ator, enfim, eu não conheço, não sei exatamente, né, em que ele atua. Então eu me identifiquei bastante porque eu me vi quando eu era criança passando exatamente por essas mesmas coisas, né? Naquela época não existia, a década de 80, 90, não existia internet. Então as pessoas, né, não se escondiam atrás do computador para falar isso, mas elas falavam na lata, falavam na cara e aquilo doía, machucava, né? É uma sensação inexplicável. Só quem já passou por algum tipo de preconceito, racismo, sabe como que funciona. Eu nasci no ano de 82, numa cidade chamada Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas com poucos meses de vida, meus pais já haviam se mudado para Santos, que é a cidade onde eu tenho aí as minhas raízes, onde eu cresci e etc. E, infelizmente, nessa cidade, né, que foi onde eu cresci, eu sofri muito preconceito, então mais um motivo de eu falar que eu me identifiquei com esse garoto, né? E a década de 80, eu posso dizer década de 80, 90, né? Foram décadas difíceis, porque a notícia não se espalhava como se espalha hoje, né? Não viralizava, nada viralizava, né? Então eu até costumo brincar dizendo que a década de 80 e 90 é a década do engole o choro, senão é pior, né? Porque era exatamente isso que minha mãe falava quando ela, né, me batia, quando eu fazia alguma coisa errada, né? Engole o choro, senão é pior. Então você não tinha muito poder de comunicação, as coisas não eram como são hoje, né, em relação à justiça, em relação a leis, em relação à proteção de crianças e etc. Então eu acho que o fato de eu ter conseguido coisas que eu consegui, ter almejado coisas, conquistado coisas, em relação principalmente, né, a essa luta diária que eu como brasileiro, como negro tive, né, e que muitas outras pessoas também, com certeza, que estão assistindo esse vídeo, ou que moram no Brasil, passam diariamente. Eu tive, graças a Deus, 2 grandes alicerces para me ajudar nessa luta, me ajudar nesse dia a dia, né? Que foram os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe. O meu pai, ele era um cara extremamente inteligente, assim, era um cara que até hoje eu me espelho, eu procuro tentar pensar e ver as coisas como ele veria, porque ele era um cara extremamente, né, inteligente e me ensinou muitas coisas. Então ele sempre a gente nunca sentou para discutir sobre racismo, a gente nunca sentou e ficamos falando sobre esse assunto, mas a forma como ele me criou já me direcionou de uma maneira correta para lidar com esse assunto de uma maneira melhor, né, de enfrentar melhor esse problema. E ele simplesmente falava, olha, você é negro, então se você quiser conquistar alguma coisa, se você quiser ter sucesso na vida, se você quiser ser um homem diferenciado, você tem que estudar, você tem que ser o melhor, você tem que todo dia procurar fazer o melhor, todo dia tentar ser melhor do que você era. E ele falava isso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu já pensava, né, na minha carreira, já pensava em trabalho, ele falava, você tem que ser o melhor, porque o mundo lá fora é assim. Se você prestar concurso e tiverem duas pessoas, você e um homem branco, um garoto branco, e uma vaga, e você tirar 9 e ele tirar 9, você tá fora e ele vai entrar. Então, tire sempre 10. Então, meu pai sempre me criou dessa forma, para ser o melhor, para fazer o melhor. E ele realmente foi meu alicerce intelectual, né, digamos assim, nessa luta, né, diária que a gente tem contra questões raciais, né, no Brasil. E por outro lado, a minha mãe foi o meu alicerce, ainda é o meu alicerce sentimental, né? Ela sempre me preparou muito bem sentimentalmente, ela sempre me fortaleceu muito bem sentimentalmente para enfrentar esse tipo de problemas, porque, mais uma vez, na década de 80, o filho chorava e a mãe não via, era assim que funcionava, entendeu? Você tinha que resolver os seus problemas ali, porque ninguém ia te ajudar. Então eu lembro uma vez que eu cheguei da escola e eu tava chorando, bem triste, bem chateado, né? Tava com a roupa suja. Aí minha mãe, o que foi que aconteceu? Eu comecei a chorar, né? Tava chorando já. Falei, mãe, eu não quero voltar pra escola, eles são muito racistas, eles me chamam de macaco, eles me chamam disso, eles me chamam de aquilo outro, eles me batem. E minha mãe falou uma coisa pra mim, falou, olha só, você vai voltar pra escola porque você tem que estudar e tem que ser alguém. E se eles xingam você, devolva, xingue eles também. E se eles te batem, batem neles também. Porque se você não bater neles e chegar em casa, você vai apanhar de novo. Então, a partir daquele dia eu aprendi a lidar com essas questões, né? É claro que eu não recomendo, né? Eu não acho que a melhor saída para você combater ódio, combater raiva, combater esse tipo de sentimento, né, mesquinho, é devolvendo na mesma moeda. Mas
a gente lutava com as armas que a gente tinha, era o que a gente tinha naquela época, né? Se fosse hoje, eu falaria pro meu filho, não, vai para diretoria, vai para coordenação, reclama, vamos levar isso aos pais, né, aos pais dessa criança, vamos à delegacia. Há um amparo maior nesse sentido. E na minha época não tinha nada disso, então eu tinha que lutar com as armas que eu tinha, né? Então foi exatamente isso que eu me abracei. Tirava 9, tirava 10, então eu já era visto como um cara, né, diferenciado na minha escola, por exemplo. Ah, lá o Ivan, ele é inteligente, né, vamos fazer trabalho junto com ele, né, na hora da prova, pergunta pro Ivan, o Ivan de repente vai passar uma cola porque ele sempre sabe tudo. Então eu era visto de uma maneira um pouco melhor ali, né, eu já estava um pouco melhor no cenário. E por outro lado, como eu tinha essa carta branca da minha mãe de, né, me soltar disciplinarmente falando, né? Então eu lutava pelos meus direitos. Quando eu via que uma situação não era legal, eu ia lá, eu entrava em confusão, eu dava porrada, eu apanhava. Então a questão disciplinar, digamos assim, na minha escola, ela começou a se tornar um pouco mais problemática, tanto que a um ponto meus pais eram sempre chamados na diretoria, né, e a diretora falava, não, o Ivan é um excelente aluno, eu não entendo, ele é muito inteligente, ele tira excelentes notas, mas ele está sempre envolvido com bagunça, com confusão, ele está sempre batendo em alguém, está sempre, sabe, apanhando, então, e aí, né, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí meu pai me deu uma prensa nesse dia e falou, ó, tudo bem, você tem que tentar ser o melhor, continuar sendo o melhor, mas você também tem que cuidar da parte comportamental, então você tem que ser também um exemplo na parte de comportamento. Então eu tentei segurar um pouco a onda, porque realmente eu sempre respeitei, tinha medo do meu pai falava muito grosso, era um pouco mais alto que eu, tinha uma mão grande, então eu andava ali, procurava andar na linha para não ter que ser chamada a atenção do meu pai. Então essa de alguma forma era a minha realidade, foi assim que eu fui crescendo. É claro, eu consegui conquistar meu espaço, consegui lutar pelas coisas que eu quis, né, conquistar as coisas, conquistar o respeito das pessoas, que eu acho que esse é o principal. E como disse o próprio Emicida, né, o racismo ele é algo cotidiano e ele já vem dentro, né, de pacotes formatados, eu costumo dizer, né? Ele já vem trazendo informações quando a pessoa nasce, quando a pessoa cresce, embora nenhuma criança nasça racista, né? Isso aí já foi, né, amplamente divulgado e constatado, mas a forma como o mundo diferencia as cores, eu acho isso extremamente problemático. Né, tem vários vídeos que falam sobre isso, provavelmente você já ouviu falar, né, e eu sempre observei isso, né, como negro, né, por que Jesus é loiro, dos olhos azuis, da pele branca, né, sendo que ele nasceu no Oriente Médio, por que os anjos são todos loirinhos, dos cabelos enrolados, dos olhos azuis, né, por que o diabo é preto, é pintado preto, horrível, né, então sempre teve aquela coisa, por que o Tarzan, que é o rei da selva, né, na África, ele é branco, né, dos cabelos lisos e não sei o que, né, então sempre tem essa questão, né, colocada aí de forma racial. Um grande embasamento da Igreja Católica para permitir a escravidão nos países, né, ao redor do mundo foi sempre que eles divulgavam e falavam que o negro não tinha alma, né, e que por isso eles sim deveriam ser escravizados e ser tratados da forma como eram, né? Então isso simplesmente era uma coisa que eles utilizavam como uma desculpa, né, falando claramente. Então, falar um pouco de racismo agora das cidades onde eu tive, né, a oportunidade de morar, né, falei um pouco de Santos. Acho que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, infelizmente, é bastante racista, né, mesmo você estando numa posição elevada, você conquistando, né, cargos, posições, né, dinheiro, um status, você sempre vai acabar sempre sofrendo racismo, né. No Rio de Janeiro, que é uma cidade também que eu morei depois, né, de ter crescido, né, como adolescente e já adulto, eu classificaria uma cidade com um racismo um pouco mais social, né, porque como existe muita mistura, muita miscigenação, então tem muito branco que é pobre, tem preto que é pobre, tem gente que mora na Zona Sul que é branca, tem gente que mora na Zona Sul que é negro, então eu acho que a posição social é o que mais importa em relação à cor, né, no Rio de Janeiro. E nos últimos 7 anos, vocês que acompanham aí meu vídeo, já falei isso diversas vezes, eu morei em Curitiba e por incrível que pareça, eu não senti um racismo tão grande, um racismo tão forte em Curitiba, né? Embora seja uma cidade, né, que foi colonizada, né, por europeus, por
né, ucranianos, alemães, italianos, que tem aquela coisa de sobrenome, de família. Engraçado que eu me senti bem assim na cidade. É claro, eles não estão acostumados a ver o negro numa posição de destaque. Então, por exemplo, no prédio onde eu trabalhava, eu sempre fui o único negro, né? Então, essa é uma coisa que eu sempre tive que lidar também, né? Porque na nossa condição atual, no país que a gente tem atualmente, né, as novas gerações estão começando a melhorar, você está começando a ver, né, mais negros inseridos na sociedade, né, em questões políticas, questões de música, enfim, vários segmentos da sociedade. E a minha geração, particularmente, ela teve muita dificuldade, né, para conseguir atingir, de repente, até um patamar mesmo onde eu me encontro. Então eu acho isso que isso está melhorando, né, é um longo caminho ainda pela frente, mas as coisas estão, sim, graças a Deus, melhorando. Falar um pouco agora como eu lido com racismo, né? Como é que é essa situação no meu cotidiano, né? Bom, levando em consideração que eu fui criado dessa forma, né? Que eu tive esses dois alicerces e que eu sempre me preocupei em ser o melhor, né? Eu observo isso no mundo, né? Ninguém liga qual que é a cor do Usain Bolt, o cara é o melhor, o cara é o maior corredor de todos os tempos, né? Ninguém liga para a cor do Michael Jordan, ninguém liga para a cor do Magic Johnson, né? As pessoas ligaram um pouco para a mudança de cor do Michael Jackson, mas isso também passou batido porque o cara era o melhor, o cara fazia com amor, o cara fazia tudo da maneira perfeita, né? Ele subia no palco e ele era perfeito naquilo que ele fazia. Então eu acho que essa questão consegue ser bastante amenizada do racismo quando você está no propósito de fazer o seu melhor, quando você tem o propósito de ser o melhor. Então essa é a melhor arma, essa é a minha grande arma contra o racismo, porque as portas vão se abrir, eu vou conseguir trabalho, o conhecimento vai me abrir portas e isso vai me ajudar a conquistar as coisas que eu desejo, independente do que os outros pensam e do que os outros sentem, porque infelizmente eu não posso mudar o mundo, o planeta, a sociedade, as pessoas que nascem com esse sentimento, que têm esse sentimento dentro de si, eu não posso mudar isso. Mas eu posso mudar a minha realidade e mostrar que sim, eu sou capaz, que eu consigo atingir o que eu quero, que eu consigo fazer aquilo que eu me proponho e que eu consigo ser o melhor a cada dia. Então eu acho que isso aí acaba amenizando bastante essa questão. É claro, eu não saio pela rua perguntando, né, você é racista, você é racista. O racismo, né, como eu comentei, ele está em pequenas coisas já, né? Ele às vezes está num olhar, ele às vezes está num comentário, às vezes ele está numa maneira que a pessoa te trata. Eu procuro não ficar observando muito por esse lado, porque se eu fizer isso, né, eu não vou viver. Eu tenho que viver a minha vida e correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu acho que esse é a minha missão aqui, né? E ser feliz, claro. Em relação ao racismo na Alemanha, né, vamos também responder essa pergunta que me perguntam. Por incrível que pareça, acho que eu já falei isso em outros vídeos, a Alemanha é menos racista do que o Brasil. Nesse meu 1 ano e 1 mês aqui, eu tenho essa experiência. Talvez isso mude, talvez aconteça alguma coisa, eu nunca sei, né? Mas essa é a impressão que eu tenho. E é interessante também que os próprios alemães, eles têm essa preocupação, eles têm essa consciência do que eles fizeram no passado e eles me perguntam, né? E aí, Ivan, mas a gente está te tratando bem, a Alemanha está te tratando bem? Como é que é essa questão do racismo? Tá tudo bem com você aqui? Eu falo, fiquem tranquilos, está tudo sob controle, está tudo bem. Eu venho de um país que é muito racista, então para mim, se isso acontecer, não vai ser novidade. É claro que eu já sei a forma como eu devo tratar isso. E eles ficam bem espantados, porque eles falam, o Brasil? Sério que o Brasil é um país racista? E eu falo, infelizmente o Brasil é um país racista e eu tenho as minhas armas já para lidar com isso. Bom, é isso que eu tenho para falar. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz, muito amor e somos todos iguais. Um abraço. Tchau, tchau.